Era uma vez, num tempo muito distante, um povo chamado israelitas, que caminhavam por um deserto vasto e quente. Eles tinham saído do Egito, onde eram escravizados, e agora estavam em busca de uma nova terra prometida por Deus. Liderados por Moisés, um homem corajoso e bondoso, eles caminharam por dias e noites sem encontrar água para beber. O calor do deserto era sufocante e a sede aumentava a cada passo. As crianças choravam, os adultos estavam fracos e até os animais já não aguentavam mais. O início da jornada foi marcado pela esperança e pela fé, mas agora estavam todos desanimados e sem forças. Em meio a tanto sofrimento, algo incrível aconteceu. O povo avistou ao longe um grande lago, parecendo um espelho cintilante sob o sol. Todos correram na direção do lago, ansiosos para beber da água e se refrescarem. Mas, ao provarem a água, percebiam que era amarga e impossível de beber. Desespero e tristeza tomaram conta de todos ali. "O que faremos agora?", murmuravam uns para os outros. Moisés, vendo a angústia do povo, decidiu buscar a ajuda de Deus. Ele se afastou um pouco, fechou os olhos e fez uma oração sincera. Pediu a Deus uma solução para aquele sofrimento, pois ele sabia que somente uma força maior poderia ajudá-los naquele momento difícil. E então, um milagre aconteceu. Um anjo apareceu a Moisés e apontou para uma árvore próxima dali. Ele instruiu Moisés a cortar um galho da árvore e lançá-lo nas águas amargas. Sem hesitar, Moisés fez exatamente como o anjo havia dito. Assim que o galho tocou a água, as pessoas notaram uma mudança imediata. O lago, antes amargo e impróprio para beber, se tornou doce como mel. As crianças correram para beber, e seus sorrisos logo substituíram as lágrimas. Os adultos se ajoelharam e agradeceram a Deus com todo o coração. A partir daquele dia, os israelitas redobraram sua fé e coragem, sabendo que Deus estava sempre ao lado deles, mesmo nos momentos mais difíceis. O milagre do mar amargo se tornar doce se tornou uma história de esperança e fé que seria contada por muitas gerações. Moisés continuou liderando seu povo com sabedoria e determinação, sempre confiando na proteção divina. Há muito tempo, em uma terra distante chamada Egito, vivia um povo chamado israelitas. Eles eram escravos do faraó, o poderoso rei do Egito. Os israelitas trabalhavam dia e noite, construindo incríveis pirâmides e monumentos, mas desejavam ser livres. Deus ouviu seu clamor e enviou Moisés para libertá-los. Moisés era um homem bom e corajoso, escolhido por Deus para liderar essa missão importante. Com seu irmão Arão, enfrentou o faraó inúmeras vezes, pedindo que deixasse o povo ir. Mas o faraó tinha um coração de pedra e se recusava, então Deus enviou 10 pragas para mostrar seu poder e convencer o faraó a libertar os israelitas. A primeira praga transformou toda a água do Egito em sangue, fazendo com que peixes morressem e o povo não tivesse água para beber. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Veio então a segunda praga, onde uma multidão de rãs saiu dos rios e invadiu casas e palácios. O faraó continuou firme em sua recusa. Na terceira praga, o pó da terra se transformou em piolhos, que cobriram pessoas e animais, deixando todos desesperados. Mas o faraó não mudou de ideia. A quarta praga trouxe enxames de moscas que cobriram todo o Egito, tornando a vida insuportável, porém, o coração do faraó permaneceu endurecido. Então, Deus mandou a quinta praga, uma doença terrível que atingiu os animais, mas o faraó ainda se recusava a libertar os israelitas. Na sexta praga, feridas dolorosas apareceram em pessoas e animais. A dor era insuportável, mas o faraó persistiu. Na sétima praga, uma tempestade de granizo destruiu colheitas e propriedades. O faraó, no entanto, não cedeu. A oitava praga trouxe gafanhotos que devoraram tudo que restava nas plantações, mas o faraó continuava teimoso. Na nona praga, uma escuridão total cobriu o Egito por 3 dias. Ninguém conseguia ver nada, nem sair de suas casas. Mesmo assim, o faraó não libertou os israelitas. Finalmente, veio a 10ª praga, a mais triste e dramática de todas. Deus disse que o anjo da morte passaria pelo Egito e levaria o primogênito de cada família egípcia. Moisés avisou aos israelitas para marcar suas portas com sangue de cordeiro, para que o anjo soubesse que ali moravam os filhos de Deus e não os tocasse. Naquela noite, havia um silêncio assustador no Egito. As lágrimas e o sofrimento se espalharam por toda a terra quando as famílias egípcias descobriram que tinham perdido seus primeiros filhos.
Foi então que, finalmente, o coração do faraó amoleceu. Ele chamou Moisés e Arão e disse: Vão embora, levem seu povo e sirvam ao seu Deus. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Eles caminhavam rapidamente, em direção à liberdade. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e enviou seus soldados para trazê-los de volta. Os israelitas ficaram aterrorizados, mas Deus ordenou que Moisés erguesse seu cajado, e as águas do Mar Vermelho se abriram, criando um caminho seguro para que todos pudessem passar. Os soldados do faraó seguiram, mas assim que os israelitas estavam seguros do outro lado, as águas se fecharam, impedindo a passagem dos egípcios. Finalmente, os israelitas estavam livres. Eles celebraram e agradeceram a Deus por sua libertação. Deus prometeu-lhes uma terra bonita e próspera, onde eles poderiam viver felizes e em paz. E assim, começou uma nova jornada para o povo de Israel. Era uma vez um bravo líder chamado Josué, que guiava o povo de Israel em uma jornada muito importante. Eles estavam prestes a entrar numa terra prometida, cheia de riquezas e grandes aventuras, mas para isso precisavam realizar uma travessia desafiadora, atravessar o Rio Jordão. O rio estava cheio de água, correndo muito rápido, e o povo ficou apreensivo. Josué, que sempre lembrava dos ensinamentos de Deus, disse ao povo: Preparem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Todos ficaram muito curiosos e também um pouco ansiosos. O que será que Deus iria fazer desta vez? No dia seguinte, Josué deu instruções claras: quando os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança tocarem na água do rio, as águas irão parar de correr e faremos a travessia em terra seca. As pessoas mal poderiam acreditar nesta promessa incrível, mas confiavam em Josué. Os sacerdotes, tremendo de emoção e nervosismo, começaram a dar os primeiros passos em direção ao rio. Assim que os seus pés tocaram na água gelada do Jordão, algo mágico aconteceu. As águas de repente se ergueram como uma parede, pararam de correr e o leito do rio ficou seco, tão seco quanto o deserto. Uma passagem mágica havia se formado. O povo de Israel, maravilhado com o milagre, começou a atravessar o rio em segurança. Crianças corriam de um lado para o outro, rindo e brincando, enquanto os adultos caminhavam rapidamente, temendo que as águas pudessem voltar a qualquer momento. Houve um momento de drama quando uma senhorinha deixou cair sua sacola de provisões na lama do rio seco, mas um jovem corajoso ajudou a recuperá-la, e todos aplaudiram sua bravura. Quando todos estavam do outro lado, Josué ordenou que 12 homens voltassem ao leito seco do rio e escolhessem 12 pedras grandes, uma de cada tribo de Israel. Essas pedras seriam usadas para construir um memorial, recordando a todos o grande milagre que tinham testemunhado. Assim, ergueram um grande monumento com as pedras, e ali, em frente a todos, Josué proclamou: Estas pedras nos lembrarão, para sempre, como Deus nos guiou e realizou maravilhas diante de nós, para que todos saibam que a mão do Senhor é poderosa. Com os corações cheios de gratidão e alegria, o povo de Israel seguiu seu caminho, sabendo que, com fé e coragem, eles poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, todos viveram felizes, recordando sempre da travessia do Jordão, uma aventura emocionante, repleta de milagres, coragem e união. Os espiões em Jericó e a corajosa Raabe era uma vez, há muito, muito tempo, um grande líder chamado Josué, que guiava o povo de Deus, os israelitas. Eles tinham uma missão importante: chegar à terra prometida, um lugar cheio de coisas boas que Deus prometera a eles. Mas havia um problema. Para chegar lá, eles teriam que passar pela grande cidade de Jericó. E Jericó era cercada por altos muros, com guardas vigiando por todos os lados. Josué sabia que precisaria de um plano. Então, ele chamou 2 homens corajosos e disse: Vocês 2 serão espiões. Entrem em Jericó e descubram tudo o que puderem sobre a cidade. Os 2 homens ficaram um pouco nervosos, mas confiavam em Deus. Eles se cobriram com capas para se disfarçarem e foram até Jericó, andando pelas ruas em silêncio, observando tudo ao redor. Mas, logo eles perceberam que estavam em perigo. Alguém havia contado ao rei de Jericó que havia espiões na cidade, e o rei mandou seus soldados atrás deles. Os espiões não tinham muito tempo. Eles correram o mais rápido que podiam e se esconderam na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe era muito corajosa, e mesmo sendo moradora de Jericó, ela acreditava no Deus dos israelitas. Ela sabia que Deus tinha um plano especial para seu povo.
Por favor, esconda-nos, imploraram os espiões. Raabe, com seu coração generoso e corajoso, rapidamente levou os homens até o telhado de sua casa. Lá, ela os escondeu debaixo de grandes feixes de linho, onde ninguém poderia encontrá-los. Logo depois, os soldados do rei bateram à porta de Raabe. Sabemos que os espiões vieram aqui. Onde eles estão? Exigiram os soldados. Mas Raabe, com sabedoria, respondeu calmamente: sim, os homens estiveram aqui, mas já se foram. Se vocês correrem rápido, talvez ainda consigam alcançá-los. Os soldados acreditaram nela e correram para fora da cidade, procurando os espiões no caminho errado. Quando tudo ficou quieto, Raabe foi até os espiões no telhado e disse: eu sei que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. Eu ouvi falar das coisas incríveis que ele fez para salvar o povo de vocês. Quando vocês tomarem Jericó, por favor, lembrem-se de mim e da minha família. Protejam-nos. Os espiões ficaram muito gratos. Raabe, por sua bondade e coragem, prometemos que sua família será protegida. Amarre esta corda vermelha na janela de sua casa, para que saibamos onde você está quando viermos. Raabe fez exatamente isso. Ela amarrou a corda vermelha na janela, e à noite, ajudou os espiões a escaparem, descendo pela corda até o chão fora da cidade. Os espiões voltaram para Josué e contaram tudo o que aconteceu. E sabem o que aconteceu depois? Quando chegou o dia de os israelitas tomarem Jericó, Deus cumpriu sua promessa. As grandes muralhas da cidade caíram, mas a casa de Raabe, com a corda vermelha pendurada na janela, ficou intacta. Raabe e sua família foram salvos, e ela passou a fazer parte do povo de Deus, vivendo uma vida cheia de amor e bênçãos. E assim, a história de Raabe nos ensina que, não importa de onde viemos, quando confiamos em Deus e somos corajosos, Ele sempre cuida de nós.